Você sabia que o Parkinson pode começar a agir no seu corpo muitos anos antes do primeiro tremor? Muita gente acredita que essa doença só dá sinais visíveis quando já está avançada, mas a verdade é que ela costuma se manifestar de forma silenciosa, quase imperceptível, e é aí que mora o perigo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 8 sintomas silenciosos do Parkinson que quase ninguém percebe, mas que podem ser fundamentais para identificar a doença cedo. Detectar o Parkinson nos estágios iniciais pode mudar completamente o rumo do tratamento e garantir uma qualidade de vida muito maior. Você tem notado mudanças no sono? Uma perda inexplicável de olfato? Ou aquela sensação estranha de rigidez no corpo? Pode parecer algo simples, mas são sinais que seu corpo pode estar dando. Fica comigo até o final, porque entender isso pode fazer toda a diferença, para você ou para alguém próximo. Perda do olfato, o sinal ignorado por quase todos. Um dos sinais mais silenciosos, e frequentemente ignorados, do Parkinson é a perda do olfato, também chamada de hiposmia. Muitas pessoas percebem que não sentem mais o cheiro de alimentos, perfumes ou até de produtos de limpeza, mas acabam associando isso a uma gripe, rinite ou envelhecimento natural. O que poucos sabem é que esse sintoma pode aparecer anos antes dos tremores ou da rigidez muscular. O motivo por trás disso está no próprio cérebro. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta áreas responsáveis pelo controle motor, mas também compromete regiões ligadas ao olfato. Pesquisas mostram que até 90% dos pacientes com Parkinson relatam perda de olfato nos estágios iniciais da doença, e isso muitas vezes passa despercebido até pelos profissionais de saúde. Esse sintoma é tão importante que, em alguns estudos, foi considerado um dos preditores mais confiáveis de desenvolvimento do Parkinson no futuro. Ou seja, se você ou alguém próximo está com o olfato cada vez mais fraco, sem motivo aparente, é importante não ignorar esse detalhe. Pode ser o corpo avisando que algo está mudando neurologicamente. Muitas vezes, o olfato se perde de forma gradual, e a pessoa só percebe depois de meses ou até anos. E o mais curioso é que esse sintoma geralmente não vem acompanhado de outros sinais óbvios como febre ou congestão nasal, o que o torna ainda mais fácil de subestimar. Justamente por isso ele é considerado um sintoma fantasma e está ali, mas quase ninguém vê. Outro ponto que chama atenção é que a perda de olfato no Parkinson não tem cura específica, mas ela pode ajudar no rastreio precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de controlar a progressão da doença com tratamentos e mudanças no estilo de vida. Isso reforça o valor de prestar atenção aos sinais menores. Existe também um impacto emocional que muitas vezes não é falado. A perda do olfato afeta o prazer de comer, de sentir cheiros que trazem memória afetiva, de estar presente no mundo com todos os sentidos. Isso pode gerar desconexão emocional, mudanças de humor e até desânimo. Se você ou alguém que você conhece está com esse sintoma, não significa automaticamente que seja Parkinson, mas é um sinal de alerta importante que vale ser investigado com um neurologista. Porque às vezes o que parece só um detalhe pode ser a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Distúrbios do sono REM. O corpo avisa enquanto você dorme. Você já acordou no meio da noite se debatendo, gritando ou chutando como se estivesse dentro de um pesadelo? Esses comportamentos podem parecer apenas um sono agitado ou estresse acumulado, mas existe algo mais sério por trás disso: os distúrbios do sono REM, que são fortemente associados ao estágio inicial do Parkinson. O sono REM é aquele momento profundo e restaurador em que o corpo deveria estar completamente relaxado. No entanto, pessoas que estão desenvolvendo Parkinson muitas vezes não paralisam os músculos durante essa fase, o que as leva a reagir fisicamente aos sonhos. O cérebro não envia o comando de ficar quieto, e a pessoa se mexe como se estivesse vivendo o sonho de verdade. O mais intrigante é que esse tipo de distúrbio pode surgir muito antes dos sintomas motores, como tremores e rigidez. Em alguns casos, as alterações no sono aparecem até 10 anos antes do diagnóstico oficial, tornando-se um dos primeiros sinais visíveis, mesmo que a pessoa ainda não saiba o que está acontecendo. Muitas vezes quem percebe esse sintoma não é a própria pessoa, mas o parceiro de cama, que nota episódios de agressividade involuntária, socos ou gritos repentinos durante a madrugada. E por parecer um simples problema de sono ou estresse, muita gente passa anos sem buscar ajuda, perdendo uma oportunidade preciosa de agir cedo. A ciência já comprovou que distúrbios do sono REM estão fortemente ligados a doenças neurodegenerativas como Parkinson e demência com corpos de Levy.
Isso significa que o cérebro está começando a perder o controle sobre áreas profundas e sensíveis da função neurológica, mesmo que o corpo ainda pareça normal. Durante o dia, além do risco físico de se machucar durante a noite, esse distúrbio afeta a qualidade do sono e pode provocar cansaço constante, irritabilidade e falta de concentração durante o dia. O ciclo se torna vicioso. Quanto menos a pessoa dorme bem, mais o cérebro sofre e mais os sintomas se intensificam. Se você ou alguém próximo apresenta esses sinais durante o sono, é essencial procurar um neurologista. Não espere os tremores começarem. Às vezes, o corpo grita enquanto a mente ainda está tentando entender. Prestar atenção nesses avisos silenciosos pode ser a diferença entre um diagnóstico precoce ou uma surpresa tardia. Constipação frequente. O intestino também fala sobre o Parkinson. Se você tem dificuldades frequentes para ir ao banheiro, pode pensar que isso se deve à alimentação, sedentarismo ou até ao estresse. Mas e se eu te dissesse que o intestino pode ser um dos primeiros lugares a mostrar sinais de Parkinson? Pois é, o sistema digestivo é muito mais conectado ao cérebro do que a gente imagina. A constipação frequente, aquela sensação de intestino preso sem explicação clara, pode ser um sintoma precoce de que o sistema nervoso autônomo está sendo afetado. Essa é a parte do sistema nervoso que cuida das funções involuntárias do corpo, como digestão, frequência cardíaca e sudorese, e que sim, pode ser prejudicada nos estágios iniciais do Parkinson. Estudos recentes mostram que a constipação pode começar até 20 anos antes do diagnóstico oficial da doença. Isso acontece porque os neurônios que controlam o movimento do intestino começam a falhar de forma silenciosa, o que desacelera o trânsito intestinal, mesmo que a pessoa tenha hábitos saudáveis. Esse é um dos sintomas mais ignorados, porque é muito comum. Quase todo mundo já passou por períodos de intestino preso. Mas no caso do Parkinson, a diferença está na frequência e na persistência. A pessoa muda a alimentação, bebe mais água, toma laxantes, e mesmo assim continua com dificuldade. Isso é um sinal de que a raiz do problema pode estar no cérebro, e não no estômago. A ligação entre intestino e cérebro é tão profunda que existe até o termo eixo intestino-cérebro, usado pela neurociência para estudar como alterações intestinais podem ser as primeiras pistas de doenças neurológicas. É quase como se o corpo enviasse um alerta pela digestão, antes de afetar os movimentos. Além do desconforto físico, a constipação persistente pode afetar o humor, causar dores abdominais e até prejudicar o sono. É um sintoma que afeta a qualidade de vida e que muitas vezes é tratado como algo menor, quando na verdade pode ser o início de algo muito maior. Portanto, se você ou alguém próximo está convivendo com esse problema sem uma causa clara, vale a pena investigar com um especialista. Às vezes, o que parece só uma questão de intestino preso pode ser o primeiro grito silencioso do Parkinson pedindo atenção. Mudanças na escrita, quando a letra revela o que o corpo esconde. Você já reparou se sua letra está ficando menor, mais apertada ou difícil de entender com o passar do tempo? À primeira vista, isso pode parecer apenas falta de prática ou pressa. Mas existe uma condição chamada micrografia que pode ser um dos primeiros sinais motores do Parkinson, e quase ninguém percebe. A micrografia é a redução progressiva do tamanho da letra ao escrever. À medida que a pessoa vai redigindo uma frase, as palavras se tornam cada vez menores e mais juntas, com espaçamento irregular. Isso acontece porque os músculos das mãos e dedos perdem a fluidez dos movimentos finos, mesmo que o tremor ainda não tenha começado. O mais curioso é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está escrevendo diferente. Quem nota são familiares, colegas de trabalho ou até um professor, no caso de crianças ou adolescentes que podem estar desenvolvendo formas precoces da doença. A letra muda silenciosamente, revelando que algo no cérebro está interferindo na coordenação motora. Esse sintoma é típico da fase inicial do Parkinson porque a escrita exige movimentos finos, repetitivos e coordenados. Tudo que começa a ser afetado antes de surgirem sintomas mais evidentes como tremores ou lentidão. Por isso, alterações na caligrafia podem ser um importante sinal de alerta precoce. Muitas pessoas atribuem essa mudança à idade ou ao cansaço, o que faz com que ela seja completamente ignorada. Mas especialistas alertam: a micrografia não é uma falha da caligrafia, é um reflexo do cérebro tentando manter o controle muscular enquanto perde capacidade motora. Além da mudança estética da letra, esse sintoma pode vir acompanhado de uma sensação de rigidez nas mãos.
perda de firmeza ao segurar a caneta ou dificuldade em manter a fluidez da escrita por muito tempo. É como se o cérebro estivesse cansando rápido demais de tarefas que antes eram simples. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando esse tipo de mudança na escrita sem motivo aparente, vale muito a pena buscar uma avaliação neurológica. Às vezes, uma simples folha de papel pode contar a história que o corpo ainda não teve coragem de dizer. Alterações no humor e depressão, quando o Parkinson começa pela mente. Muita gente acha que o Parkinson afeta apenas os movimentos, mas o que poucos sabem é que os primeiros sinais da doença podem aparecer na forma de tristeza profunda, apatia ou ansiedade. Antes de qualquer tremor ou rigidez muscular, o cérebro começa a sofrer alterações químicas que impactam diretamente o estado emocional da pessoa. A depressão é um dos sintomas mais precoces e recorrentes do Parkinson. E não estamos falando daquela tristeza comum do dia a dia, mas de uma sensação constante de desânimo, perda de interesse pelas coisas, dificuldade para se concentrar e, às vezes, até de vazio emocional. O problema é que, por não haver sintomas físicos evidentes nessa fase, esse quadro costuma ser tratado como algo isolado, sem ligação com o cérebro. Essas alterações no humor ocorrem porque o Parkinson afeta neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela regulação do prazer, motivação e bem-estar. Quando esses sistemas começam a falhar, a pessoa sente as consequências no comportamento e no humor, mesmo que ainda consiga se mover normalmente. É comum que pessoas diagnosticadas posteriormente com Parkinson tenham passado anos lidando com ansiedade, insônia, irritabilidade e episódios depressivos sem explicação aparente. Muitos chegam a procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, sem sucesso duradouro, porque a origem não é apenas emocional, mas neurológica. Outro ponto crítico é o estigma. A sociedade, em geral, separa o corpo da mente como se fossem sistemas independentes. Mas no caso do Parkinson, eles estão totalmente interligados. Uma alteração no cérebro pode se manifestar primeiro na alma, nos sentimentos, no comportamento. E se isso for ignorado, a doença continua avançando silenciosamente. Essa confusão entre doença emocional e doença neurológica é o que faz com que muitas pessoas atrasem o diagnóstico. A boa notícia é que, quando identificadas precocemente, essas alterações de humor podem ser tratadas com mais precisão e inclusive ajudar a antecipar o tratamento antes que os sintomas motores apareçam. Se você ou alguém próximo vem enfrentando uma fase longa de desânimo, sem motivos claros, preste atenção. Às vezes, o que parece depressão comum pode ser o cérebro pedindo socorro muito antes de o corpo mostrar qualquer sinal físico. Perda de expressão facial, quando o rosto para de falar. Você já conversou com alguém que parecia sempre sério, com o rosto duro ou sem emoção, mesmo falando sobre coisas normais? Em muitos casos, isso é interpretado como frieza, desinteresse ou até arrogância, mas pode ser algo muito mais profundo. Um sinal precoce de Parkinson conhecido como face mascarada. A chamada face em máscara é uma redução sutil, porém progressiva, das expressões faciais. A pessoa perde a capacidade de demonstrar emoções pelo rosto, mesmo que esteja sentindo tudo por dentro. O sorriso não aparece com naturalidade, as sobrancelhas quase não se mexem e o olhar parece fixo ou vazio. Isso não acontece por escolha, mas porque os músculos da face começam a perder flexibilidade e controle neurológico. Esse sintoma geralmente aparece antes de tremores ou da rigidez corporal. É uma mudança discreta, mas que pode ser percebida por quem convive de perto. Parentes e amigos notam que a pessoa está diferente, mais parada, como se tivesse perdido o brilho no rosto. E como é algo visual, acaba sendo confundido com depressão ou desânimo. A verdade é que essa rigidez facial está relacionada à degeneração dos neurônios que controlam movimentos automáticos e involuntários. Assim como o Parkinson compromete o movimento dos braços e pernas, ele também atinge os músculos que expressam nossas emoções no rosto. O resultado é essa aparência de rosto congelado, como se a emoção estivesse presa lá dentro. O mais impactante é que essa mudança na expressão pode afetar até a forma como a pessoa é tratada socialmente. Colegas de trabalho, familiares e até médicos podem interpretar mal esse sintoma, acreditando que a pessoa está sendo fria, desinteressada ou distante. O que só reforça o isolamento e a dificuldade em buscar ajuda. Muitas vezes, a própria pessoa só se dá conta dessa alteração quando vê uma foto ou vídeo antigo e compara com a imagem atual. E aí percebe,
Algo mudou no rosto, e não foi só um envelhecimento. É o cérebro avisando que está perdendo o controle sobre comandos simples, como sorrir ou levantar as sobrancelhas. Se você ou alguém próximo está com o rosto mais travado, com pouca expressão e dificuldade em mostrar emoções de forma natural, é hora de ligar o sinal de alerta. Às vezes, o corpo para de falar, e o rosto é o primeiro a silenciar. Mudanças sutis na postura e rigidez muscular. O corpo começa a endurecer sem avisar. Você já percebeu alguém caminhando com os braços mais rígidos, passos mais curtos ou a postura um pouco curvada, mesmo sem estar sentindo dor? São mudanças quase invisíveis no começo, mas que podem revelar um dos sintomas mais clássicos e silenciosos do início do Parkinson: a rigidez muscular associada a alterações posturais. O Parkinson afeta diretamente o controle motor, e um dos primeiros sinais físicos é a perda da fluidez nos movimentos. A rigidez pode começar em apenas um lado do corpo, como um braço que deixa de balançar naturalmente durante a caminhada, ou um ombro que fica constantemente tensionado. Isso não costuma causar dor no início, e por isso passa despercebido por muito tempo. A postura também vai se transformando aos poucos. A pessoa começa a inclinar o tronco para frente, sem perceber. É como se o centro de gravidade do corpo estivesse mudando, o que pode provocar pequenos desequilíbrios e até quedas leves. No início, isso é atribuído ao cansaço, má postura ou idade, mas na verdade, é o sistema nervoso perdendo a coordenação postural. Outro sinal importante é a sensação de rigidez ao acordar ou após longos períodos parado. A pessoa sente o corpo duro, com dificuldade para iniciar os movimentos, como se algo estivesse travando por dentro. Esses episódios podem durar alguns minutos ou persistir durante o dia, principalmente nos braços, pernas e pescoço. A rigidez também afeta atividades simples como amarrar os sapatos, vestir uma camisa ou subir escadas. As tarefas do cotidiano começam a exigir mais esforço, e a pessoa se sente mais lenta, mesmo que não exista dor ou fraqueza muscular evidente. Isso mostra que a origem do problema não é nos músculos, mas no controle que o cérebro tem sobre eles. Um detalhe importante: como esses sintomas surgem de forma progressiva e discreta, é comum que a própria pessoa tente se adaptar, sem perceber a gravidade. Muitas vezes, o diagnóstico só vem depois de uma queda mais séria, ou quando a rigidez atinge os dois lados do corpo. Mas a verdade é que os sinais estavam ali muito antes. Bastava olhar com mais atenção. Se você ou alguém próximo vem apresentando essas mudanças nos movimentos e na postura, mesmo que leves, não ignore. Às vezes, o corpo está endurecendo por dentro, e esse pode ser o último aviso antes do diagnóstico aparecer. Se você chegou até aqui, já percebeu como o Parkinson pode se manifestar de maneiras extremamente discretas e perigosas. Reconhecer esses sinais silenciosos pode ser o primeiro passo para agir mais cedo, buscar ajuda médica e garantir uma qualidade de vida muito melhor. Por isso, fique atento e compartilhe essas informações com quem você ama. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui você vai continuar recebendo vídeos que podem transformar sua forma de enxergar a saúde do cérebro. E falando em saúde do cérebro, você também precisa assistir ao vídeo Sinais Silenciosos do Alzheimer. Lá, você vai descobrir como essa outra doença neurológica também começa de forma sutil, com sintomas que passam batido, mas que podem ser identificados se você souber o que observar.